Muito bem. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ver o finalzinho, né? Quando ele termina a terceira, quando ele está terminando a terceira viagem missionária dele. E vamos ver hoje a prisão de Paulo, né? E aquilo que acontece nos últimos relatos do livro de Atos dos Apóstolos em relação ao apóstolo Paulo. Nós temos 9 capítulos e a gente não vai conseguir ver tudo, tá? Mas nós vamos ver os pontos chaves aqui. No versículo 21 do capítulo 19, nós temos, depois daquele problema, né, problema que aconteceu, depois daquele fato que aqueles rapazes tentaram expulsar os demônios lá, e os demônios bateram neles, e todo mundo ficou sabendo, e venderam os livros, né, queimaram os livros na praça, e aquilo a gente viu que o montante chegou a uns 2 milhões de reais, mais ou menos, de livros queimados, livros de magia negra, né? Depois desse momento, nós temos aqui no versículo 21 o seguinte: passados esses acontecimentos, Paulo decidiu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, e projetava, né, criava um projeto. Depois de haver estado ali, é necessário igualmente que eu veja Roma. Então Paulo ele tinha um desejo de ir a Roma. Agora, talvez ele não imaginasse a forma como ele iria para Roma, né? Ele está fazendo as suas viagens missionárias e entre elas ele deseja ir a Roma. Bom, e enviando a Macedônia 2 dos seus cooperadores, Timóteo e Erasto, ficou por mais algum tempo na província da Ásia, ali onde ele estava, né? na cidade de Éfeso. Bom, só que aí acontece um tumulto ali em Éfeso, porque um ourives chamado Demétrio, que fazia estátuas da deusa Diana. Então nós falamos que tinha ali o templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E ali todas as pessoas de várias regiões iam ali para adorar a deusa Diana, né? E Paulo estava dizendo para eles que esses deuses feitos por mãos humanas, eles não têm efeito nenhum na vida das pessoas. E isso causou um estardalhaço ali. E esse ourives que fazia a deusa, eles faziam deusa, fazia a miniatura do templo, eles faziam várias coisinhas ali para vender. Era um comércio puro, né? E eles ficaram muito bravos, né, com o apóstolo Paulo. No versículo 24 fala desse ourives chamado Demétrio, né? No versículo 26 fala assim: e estáis observando e ouvindo que não apenas em Éfeso, como também em quase toda a província da Ásia, esse indivíduo Paulo tem persuadido e alterado o modo de viver de muitas pessoas, afirmando que deuses feitos por mãos humanas não têm poder divino. Paulo estava exatamente pregando isso mesmo, né? Ele estava pregando contra a idolatria, contra tudo isso, esse paganismo. E ali, então, eles ficam muito irritados com isso, né? Eles brigam com ele, e ali acontece um alvoroço. Só que Paulo não está no meio desse alvoroço agora. Então eles pegam ali algumas pessoas e arrastam para o meio da praça para começar a querer discutir, a querer brigar com eles, né? E a querer apedrejar, e a querer matar, né? Aí um deles pega, né, a palavra, e aí quando... quer ver? Isso. Não, ele continua, né? O Demétrio continua falando isso. Depois eles começam a gritar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. E aí, eles gritando isso, ali os comerciantes gritando isso, aí toda a cidade se reúne para ver o que está acontecendo, né? Paulo quer ir ali no meio deles, mas eles falam: não vá lá, que vai ser pior para você, tá? Bom, eles pegaram então, no 33, um grupo saído da multidão julgou que Alexandre era o causador daquele tumulto, quando os judeus o impeliram para que fosse à frente. Ele, por sua vez, fazia sinal com as mãos, solicitando silêncio ao povo, né, para que ele pudesse falar, tá? Todavia, assim que perceberam que ele era judeu, todos a uma só voz exclamaram durante quase 2 horas sem parar: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana... que chatice isso, né? 2 horas gritando isso, ninguém conseguia falar nada. Bom, então o secretário-geral da cidade acalmou a multidão e, ponderando-lhes, disse o seguinte: caros cidadãos efésios,
Quem porventura desconhece que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Artemis e da sua imagem que caiu de Zeus, né? Ou seja, é Diana, né? Que veio de Júpiter, ou Artemis que veio de Zeus, depende da cultura, né? De qualquer forma, é um ser que caiu do céu. E a gente sabe que aquele que foi empurrado e caiu do céu só pode ser o capeta, né? Tá? E aí ele fala, ó, viu? Todo mundo sabe. E aí a gente, né, tá aqui falando, grande dia dos Efésios, e fazendo esse alvoroço. Viu? A gente tem aqui locais onde vocês podem ir processar essas pessoas. Vai lá, abre alguma reclamação contra eles, ali nos tribunais vão julgá-lo. Se a gente ficar aqui no meio da cidade, daqui a pouco os romanos vão vir aqui e aí vão achar que está todo mundo sem razão, tá? E aí ele pega e acalma esse movimento. Mas nesse momento, então, essa questão, nessa cidade, que tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana, né? Foi fortemente afetada pela pregação da idolatria, tá? Contra a idolatria. E disso Paulo não abria mão, nunca abriu mão, né? O interessante que a gente vê é que Paulo nunca volta atrás, ou ele nunca tenta remediar aquilo que ele está falando. Aquilo que ele fala, aquilo que o Senhor mandou ele falar, é aquilo que ele fala. E as consequências, ele assume. Por quê? Porque não existem duas verdades, só existe uma verdade. E ele sempre, né, é incisivo em relação a essa verdade. A gente vai continuar vendo isso, né? Bom, aí no capítulo 20, passado aquele alvoroço, Paulo mandou chamar de volta os discípulos que ele tinha pedido para que fosse lá na Macedônia, tá? Viajou por toda a região, animando os irmãos com muitas exortações, e finalmente chegou à Grécia, onde permaneceu por 3 meses. Quando estava pronto para embarcar para a Síria, os judeus moveram uma conspiração contra ele, por isso decidiu retornar pela Macedônia. Então, ele está indo, está conversando com os irmãos, está orando com os irmãos, está confirmando aqueles da fé, e ele ainda assim está sendo perseguido. E não se escreve detalhes dentro desses lugares onde ele chega, porque ele não está trazendo ali alguma informação relevante nova. Ele só está confirmando com os irmãos e orando com eles ali, né, para que a fé deles fosse aumentada, tá? Bom, aí no versículo 6, e nós, depois dos dias dos pães sem fermento, né, navegamos de Filipos, onde eles estavam, né, na região da Macedônia, e em 5 dias nos encontramos com eles do porto de Troade, onde ficamos por mais 7 dias. Então, ele sai de Éfeso, vai pela Macedônia, né, e chega aqui no porto de Troade. Está fazendo um movimento para voltar para Antioquia da Síria, que seria o lugar dele. Mas ele vai para Jerusalém e Cesareia, quando ele volta. Bom, tem um detalhe aqui no caminho, olha que interessante. Versículo 7. Ele está em Troade aqui, ó. No primeiro dia da semana, nos reunimos, quer dizer, Lucas está junto, né? Nos reunimos com a finalidade de partir o pão. E Paulo pregou ao povo. Planejando seguir viagem no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Então ele começou a pregar. Como ele ia embora, então ele foi até tarde. Passou, né, do horário de terminar o culto e foi lá até meia-noite. Havia muitas tochas iluminando a grande sala no piso superior onde estávamos reunidos. Certo jovem chamado Eutico, que estava sentado numa das janelas, adormeceu profundamente durante o longo sermão de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando tentaram erguê-lo, já estava morto. O cara dorme na pregação de Paulo. Você acha que eu vou ficar bravo se alguém dormir na minha? Você pode dormir, não tem problema, cuidado que vai morrer. E assim, no caso de Paulo, ele morreu e Paulo foi lá e orou, ele ressuscitou. Eu já não garanto que eu vou lá orar e vai... Não, brincadeira. Mas ó, o cara estava ouvindo Paulo falar e ele dormiu, né? Não. Então, contudo, descendo Paulo, debruçou-se sobre o rapaz e o abraçou, né? Declarando: não vos alarmeis, pois sua alma vive. Em seguida, subindo novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a pregar até o alvorecer, a madrugada inteira pregando, quando saiu para continuar sua jornada. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se extremamente confortados, né? Então ele continuou pregando madrugada e depois o Eutico estava vivo, ficou tudo bem, tá? Então, um detalhe aqui na nossa... Porque Paulo podia também
é assim. Ele podia ficar constrangido e falar: puxa, ele morreu, a gente está aqui pregando a palavra e ele morreu. Será que é para eu pregar a palavra? Será que é para eu fazer isso? Será que é para a gente continuar aqui? Porque, puxa, um lugar tão abençoado tal, e a pessoa vai e morre. Bom, se o Senhor moveu, se ali Ele está falando e existe a comunhão, e todos estão sentindo a comunhão, aconteceu alguma coisa, qualquer manifestação, o que quer que seja que aconteceu, que esteja ali diferente de uma normalidade, é uma questão ou todos orarem, ou uma pessoa orar, ou ir lá e declarar o milagre. É o que nós temos que fazer, porque nós temos a palavra de salvação e os sinais que nos seguem, e isso tem que ser algo real, com propósito, que é o propósito de glorificar o Senhor. Não é o propósito de nós ficarmos desafiando o Senhor, né? Desafiar o Senhor é uma coisa que talvez possa parecer muito próxima de fazer prova daquilo que é o Senhor agindo com sinais e maravilhas, tá bom? Então, eu não vou me atrever a fazer alguma coisa errada. Não, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então, assim, eu estou aqui agora no terceiro andar e eu preciso ir rapidamente comprar alguma coisa, vou pular daqui, Deus vai me guardar. Não, você vai pular e vai quebrar a perna. É isso que vai acontecer. Porque não é natural pular o terceiro andar, né? Então, eu tenho coisas que eu não vou ficar desafiando o Senhor, tá? Agora, então existe esse movimento que o Espírito Santo naturalmente nos leva a ter a tranquilidade de anunciar ali o milagre do Senhor, porque quem faz o milagre é Deus, sempre foi Deus, emana poder de Deus, através do Espírito Santo fluindo nas nossas vidas. Nós somos um canal só, nós não somos a origem do milagre, tá? Mas nós temos que fazer a nossa parte para que o Espírito Santo faça dele, que é entregar ali o milagre. E isso a gente tem que fazer com autoridade. E que autoridade é essa? Fé crendo, né? Fé sabendo que aquele em que nós cremos é fiel para cumprir, né? É fiel para fazer aquilo que ele está nos levando a fazer. Então a gente vai e faz isso. E existem coisas que são na hora, existem coisas que ela vai também trabalhar na fé da pessoa, e aí ele vai demorar mais um pouco, mas a palavra não vai voltar vazia nunca. Então nós temos que saber aquilo que a gente está fazendo, né? Em nome de quem a gente está indo e o poder que ele tem, ok? Bom, ok, no versículo 13: nós entretanto nos dirigimos ao navio e embarcamos para Assos, onde receberíamos Paulo a bordo, pois assim ele havia determinado, tendo preferido ir a pé. Então ele vai a pé 30 quilômetros, o navio dá a volta ali pela ilha 65 quilômetros, eles se encontram, né, depois, mais para frente. Muito bem. No versículo 14: quando nos alcançou em Assos, a pé, né, o recebemos a bordo, seguimos viagem a Mitilene. No dia seguinte navegamos dali, chegamos em frente a Quio. No outro dia cruzamos para Samos e depois chegamos a Mileto. Então, olha só, aqui é só relato de onde ele está indo, só caminho. Nada aqui para que nós possamos nos atentar, né? É só o caminho de volta que ele está fazendo, mais nada, tá bom? Bom, agora em Mileto, o que acontece em Mileto agora, né? Ele fica nesse porto, tá? E ele não vai em Éfeso, porque ele não quer se demorar, mas ele vai mandar chamar as pessoas para conversar com ele no 17. De Mileto, Paulo pediu para que fossem chamados os presbíteros da igreja de Éfeso, onde ele ficou 3 anos na escola de Tirano, ensinando, né? Onde deu aquele problema lá com a Diana. Então ele manda chamar os presbíteros. Assim que se reuniram, Paulo lhes declarou: vós bem sabeis como foi que me comportei entre vós durante todo o tempo em que vivi convosco. Desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo impiedosamente provado pelas ciladas dos judeus. Sabeis igualmente que jamais deixei de vos pregar nada que fosse proveitoso, mas vos ensinei tudo em público e de casa em casa. Testemunhei tanto a judeus como a gregos que eles necessitam converter-se a Deus sob total arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Então Paulo está falando aqui exatamente aquilo que ele fez. Ele está dizendo para eles
que era isso que ele havia feito e que eles se espelhassem nisso, que eles fossem verdadeiros, que eles fossem objetivos, que eles fossem pessoas que levassem ali a verdade absoluta, que eles não perdessem tempo, que eles não se preocupassem com as adversidades, mas que eles tivessem fé. E é assim que o missionário, que o evangelista, que é aquele que leva a palavra, tem que ser. Porque ele ia falar, mas ele dava testemunho no agir. Então ele fala que foi, mas ele fala que ele foi humilde, né? Ele fala que ele ficou ensinando, mas que ele ficou trabalhando. Então, assim, ele deu testemunho e ele pregou a Jesus Cristo. E ele foi provado e prevaleceu aquilo que era o ministério do Senhor através da vida dele. E ele está fortalecendo para que todos vejam isso, né? Que tem que ser feito dessa forma. No 22, agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como valioso tesouro para mim mesmo, contanto que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha que fantástico isso. Então o Espírito Santo, ele está colocando no meu coração que são prisões, que são afrontas, que muita coisa contrária está me esperando. Mas eu continuo fiel ao ministério que o Senhor me separou para que eu faça. Nem todos vão ter um ministério missionário indo a regiões hostis. Isso, no nosso meio, pouquíssimas pessoas irão a regiões hostis como missionários. A maioria vai em regiões que não são tão hostis, talvez sejam indiferentes, né? E ali, como evangelistas, como missionários, difíceis pela indiferença, não pela hostilidade, ok? Mas de qualquer forma, talvez a gente encontre a primeira barreira do nosso evangelho na nossa casa, ali conversando com os nossos familiares, com os nossos parentes, talvez o lugar mais difícil que exista, né? Porque o próprio Senhor Jesus falou que não existe o profeta na sua casa, ele não tem honra, né? Por quê? Porque as pessoas têm um preconceito já em relação às nossas vidas, elas têm um conceito em relação a quem nós somos, elas acham que sabem tudo sobre a nossa vida porque viveram com a gente mais tempo, não sabem aquilo que a gente está passando, o tempo que a gente ficou distante, aquilo que a gente está batalhando, os nossos dilemas interiores, aquilo que é a nossa vida diante de Deus, aquilo que é a fé aprovada, aquilo que é o choro, que é a lágrima, elas não sabem. E nós que temos a Jesus Cristo, nós também não vamos cobrá-las disso. Por quê? Porque nós é que somos fortes. Porque nós é que quando nós nos arrebentamos diante do Senhor, quando nós nos entregamos, quando nós nos sentimos fracos diante do Senhor, é a nós que Ele fortalece. Não é eles, não é essas pessoas. Então nós temos o nosso testemunho a dar. Nós temos a nossa vida a ser vivida diante de Deus. Diante de Cristo, como Ele pede. Não diante da minha família, como Ele pede, né? Mas o meu testemunho tem que ser para que a minha família possa ver isso e também possa se converter. E depois os meus colegas, os meus parentes, aqueles que estão ao meu lado, talvez aqueles que saíam na balada comigo, saíam beber comigo, talvez as pessoas para quem eu fiz mal e a quem eu devo pedir perdão. Mas são as pessoas para quem eu tenho que testemunhar. E talvez isso seja mais difícil do que um evangelismo longe. Mas nós temos que fazer isso primeiro naqueles que estão ao nosso lado, porque a ordem foi permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder para quê? Para ser testemunha primeiro na casa, entre os parentes, entre os irmãos e vizinhos, em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, ou seja, no trabalho, na escola, e Samaria, e os inimigos adquiridos, e aqueles com quem eu tive problema, e depois aos confins da terra. Porque senão eu saio e vou fugindo da minha vida, daquilo que eu tenho que resolver, e vou aos confins da terra, e lá o diabo vai sapecar a minha vida porque eu deixei legalidade lá atrás. E eu tenho que fechar as legalidades para que eu possa ir respaldado. Porque legalidade é legalidade. E não foi o diabo que pôs a legalidade na minha vida, fui eu que adquiri, fui eu que abri a brecha, e sou eu que tenho que fechar essa brecha, né? Então nós temos uma ordem diante do Senhor. Mas quando nós fazemos isso, mesmo que a outra parte não queira,
A outra parte não aceitar, aí já não é problema nosso. A gente vai, a gente tenta acertar, a gente pede perdão, a gente se arrepende, a gente perdoa. Claro que a gente vai orar antes, vai jejuar, vai colocar diante do Senhor, mas se a outra parte não concordar, isso não vier a ser fechado, não é com você mais. Você já fez a sua parte, mas tem que fazer de verdade. Nós temos que fazer a nossa parte de verdade. E aí, se a outra parte não se resolver, esse seu movimento também não vai ficar ali sem ser percebido. E o Espírito Santo vai usar isso para a pessoa. Mas nós não podemos correr o risco. A gente vai deixando a legalidade brecha. A gente vai sofrer e as pessoas que a gente ia ganhar, talvez a gente perca, né? Por problemas nossos, tá? Bom, ele continua. Contudo, no 25 agora, estou consciente de que desde agora nenhum de vós, entre os quais passei ensinando sobre o reino, vereis outra vez o meu rosto. Portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de vocês, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Concluindo, tende cuidado de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu, como episcopos, para pastoreardes a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que, logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade, e não terão piedade de vocês e do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade com o propósito de conquistar os discípulos para si mesmos. Por isso, vigiai. Lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, eu não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vós mesmos sois testemunhas de que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as dos meus companheiros. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus: é mais bem-aventurado dar do que receber. Ou seja, ele está falando, eu fiz aquilo que o meu Senhor me comissionou para fazer, o meu sangue não está sobre, o sangue de vocês não está sobre a minha vida, o que significa? Se vocês se perderem, a culpa não é minha, porque eu fiz tudo aquilo que eu podia com zelo, com verdade, com intensidade. Em todos os momentos que eu pude instruir vocês, dar testemunho para vocês, foi isso que eu fiz. Eu instruí, eu dei testemunho, eu conversei com vocês, eu orei com vocês, eu ajudei vocês, eu trabalhei, eu ajudei os necessitados e eu sempre procurei ser para vocês um alento, não um peso. E agora eu vou sabendo que vocês já têm o caminho da palavra, para que vocês possam procurar e se fortalecer na palavra. Então vocês também têm, na minha ausência, onde vocês podem estar fundamentados agora e continuar se alimentando do Senhor. E é isso que eu quero que vocês façam, porque eu tenho certeza que na hora que eu entrar naquele navio, vão vir pessoas aqui começar a querer primeiro ser amigo, e depois querer começar a levar para uma outra ideia e tentar tirar vocês daquilo que eu trouxe para vocês. Isso em todo e qualquer lugar sempre vai acontecer. Por isso, quando a gente fizer um trabalho, um evangelismo, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho, em missão, nós temos que fazer algo consolidado e bem feito. Nós não podemos sair do lugar e deixar pessoas órfãs, perdidas, sem saber o que fazer. Então nós temos as etapas daquilo que a gente faz. Primeiro a gente apresenta Jesus Cristo. A gente fala que existe uma eternidade para ser vivida, e essa eternidade ou é céu ou é inferno. E aí a gente apresenta Jesus Cristo nos levando para o céu. E aí a gente consolida a pessoa na fé em Cristo. E aí a gente dá o caminho de Cristo para que ela se santifique. E a gente tem que ser intenso nisso. E nós temos que ser intensos fortalecendo essas pessoas. Por quê? Mais vale ganhar 10 pessoas fortalecidas
do que 1000 que estejam ali recebendo superficialmente e daí depois venham a se esquecer. Essas 10, elas vão ganhar outras 10 e outras 10 e fortalecê-las e mantê-las. Porque o Evangelho não é para ser anunciado simplesmente de ser falado, ele tem que ser anunciado de ser provado, porque senão os milagres não iriam acompanhar, os sinais não iriam acompanhar. Então o evangelismo ele é feito e os sinais acompanham. E a palavra, quando a pessoa recebe a palavra, no coração dela recebe um negócio diferente que ela nunca tinha provado, e aquilo muda a vida dela, e aquilo fortalece a vida dela, e ela se fortalece de tal forma que ela vai ser uma pessoa que você vai contar com ela para que ela fique firme e continue multiplicando isso onde ela está, porque você vai sair daquele lugar. Um dia você vai sair do trabalho, um dia você vai sair da escola, um dia talvez você não esteja mais com os seus parentes tão perto, você tem a tua família, você não vai estar no meio mais dos seus parentes, você de repente voltou de viagem missionária, onde quer que você tenha ido, mas nós temos que fazer um trabalho que seja um trabalho consolidado, porque se for só para falar o Evangelho, viu, o Evangelho ele é falado de muitas formas, através de música, através de... quantas vezes você não passa ali no celular e você não vê mensagem de muçulmano, você não vê mensagem de budista, você vê mensagem de católico, e o católico, budista, muçulmano, vê mensagem de evangélico também, está lá, não é para passar assim o Evangelho. O Evangelho é para ser inculcado, é para ser algo que mude a vida da pessoa, que mude as bases da pessoa. E então nós temos que medir qual é o tempo que eu tenho para fazer isso, e eu vou fazer, né? É claro, o Senhor vai direcionar para que você faça e estabeleça ali colunas para que sustentem aquilo e continue ali sendo quem continue firme. Por quê? Lobos virão, pessoas virão falando mal de nós, contra nós, tentando levar para outros lugares, e essas pessoas têm que estar fortalecidas e fortalecer as que estão fracas, tá? É o que Paulo está ensinando a fazer aqui, ok? Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Muito bem, aí ele ora com eles, ele se despede de todos, né? No capítulo 21, eles vão para Cós, para Rhodes, para Pátara e chegam em Tiro. Bom, depois eles vão para... Isso, daí eles vão, vamos lá. Para Ptolomaida, para Chipre, é isso mesmo. E chegam em Cesareia. Bom, no versículo... Deixa eu ver uma coisa só. É isso mesmo. No versículo 8, partindo de Ptolomaida, né? No dia seguinte fomos para Cesareia. Ali chegamos e fomos recebidos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, né? Filipe aqui, o diácono. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Olha que interessante esse momento aqui, ó. Um profeta chamado Ágabo chega na casa de Filipe ali. Ele chegou com o propósito de falar conosco, e assim que nos encontrou, tomou o cinto de Paulo e, amarrando os seus próprios pés e mãos, profetizou: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus em Jerusalém amarrarão o homem a quem pertence esse cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Isso é uma profecia que já vai se cumprir, é real essa profecia, tá? Mas olha a reação de Paulo. Assim que ouvimos tal revelação, nós e todo o povo local suplicamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo declarou: por que fazeis isso? Não choreis, pois assim fazendo, partis meu coração. Eis que estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Olha que fantástico isso, né? Que fantástica essa reação de Paulo. Ao invés dele ficar com medo de ele não ir, viu? Eu estou nas mãos do meu Senhor e eu vivo o Evangelho. Daqui a pouco a gente vai ver, quando ele chegar em Roma, ele vai escrever uma epístola, a epístola aos Filipenses, e lá na epístola aos Filipenses ele fala: para mim, né, o melhor seria eu partir e estar com o meu Senhor. Eu sei que se eu morrer, eu vou partir e vou estar com o meu Senhor. Quando ele escreve a epístola aos Coríntios, né,
ele fala assim, olha, por fora a gente está se desgastando, a gente está se arrebentando, mas por dentro o Espírito Santo nos renova a cada dia e nós nos fortalecemos. Por quê? Porque nós temos um tabernáculo onde nós habitamos. Só que um dia nós seremos destituídos desse tabernáculo, quer seja ele destruído ou o Senhor volte. E nós seremos destituídos dessa nossa morada, desse corpo, porque nos espera uma mansão celestial eterna. Então essa verdade, Paulo ele não abria mão. Ele não tinha medo de uma morte terrena. Ele não tinha medo disso, ele passou dessa fase. Ele sabia, claro, que poderia acontecer, seria dolorido, claro, seria sofrível, mas ele sabia exatamente aquilo que esperava ele depois. Ele sabia. Quinta-feira, quando eu estava pregando, eu falei, olha, nós temos que ter a certeza que a nós compete apenas uma morte. E essa morte nossa é num tanque batismal. Quando nós nos batizamos, ali nós não morremos para esse mundo. Essa é a nossa morte. É a única morte que a gente vai passar. Quando a gente sai da água, não é como se nós tivéssemos ressuscitado em Cristo. Ora, Cristo, ele morreu, foi enterrado, e ele ressuscitou, não para esse mundo, mas para a eternidade. Então nós, quando ressuscitamos, também ressuscitamos para a eternidade. E essa tem que ser a nossa certeza, porque senão somos os mais infelizes dos homens. Nesse tempo nosso aqui, nós vivemos, nós temos os nossos afazeres, os nossos relacionamentos, temos tudo isso. Mas nós temos que desejar nesse tempo que esse relacionamento continue na eternidade. Então o nosso ímpeto tem que ser em querer levar primeiro os nossos conosco para a eternidade. Por isso que é primeiro em Jerusalém, depois em Judéia e Samaria. Porque não só evangelizar, mas um dia eu não vou estar aqui, eu vou estar na eternidade. E lá na eternidade eu quero muito estar abraçado com a minha esposa, com as minhas filhas. Nós queremos estar abraçados com os nossos queridos lá. Aqui hoje, na nossa limitação de vida, de pensamento, esse tem que ser o nosso desejo. Se a gente chegar lá e algum deles não tiver, nós não vamos chorar. Nós já falamos isso na aula de quinta-feira, perdão. Mas é o seguinte, aqui na outra aula. Mas é assim, quando nós chegarmos lá e um deles não estiver, nós não vamos chorar, porque toda lágrima será enxuta. Mas aqui, eu urro de tristeza, de imaginar que isso possa acontecer. Eu choro amargamente, pensando que talvez possa não ter alguém lá que eu amo. Só que a palavra de Deus não me fala somente dessas pessoas, as que eu amo, as que eu tenho relacionamento e aquelas que eu nem conheço. Todas essas eu tenho que desejar que vão comigo. Mas aqueles que estão do meu lado que eu amo, esses eu me desespero. Eu quero que estejam comigo. Por isso que é primeiro em Jerusalém, ao evangelismo, é na minha casa, né? E aí, e isso é inevitável. O Senhor trará juízo sobre todas as pessoas. Então, que eu hoje me esforce por levar a minha casa em primeiro lugar. E aí todos aqueles que o Senhor colocar na minha vida, na minha frente. Tá? Porque se você imaginar que você não vai chorar, que você não vai chorar, por exemplo, pela sua mãe, se ela não estiver lá. Viu? Que filho desnaturado você é, que horrível pessoa que você é. Né? E não vai, porque lá você vai saber se isso vier a acontecer. Mas aqui eu choro pela minha esposa, pelos meus filhos, então eu tenho que chorar, aqui é o lugar de choro. E chorar diante do Senhor, e o Senhor me dá estratégias, ousadia, discernimento, coragem para ir levar a mensagem dele. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Mas se eu não for falar, o Espírito Santo não vai agir. O Espírito Santo convence, mas eu tenho que falar. E é isso que nós estamos aqui fazendo em primeiro lugar. Já somos de Cristo. Agora nós temos que levar as pessoas conosco, né? E aí, essa breve passagem de um tabernáculo terreno para uma mansão celestial, isso não abalava Paulo em nada. Ok? Bom, muito bem. Tudo bem, gente? Vocês querem bater em mim? Querem brigar? Querem conversar? Tá bom? Né? Ok, então tá bom. Versículo 17 do capítulo 20, que nós estamos, né? Capítulo 21. Havendo nós chegado a Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, o irmão de Jesus, que era bispo de Jerusalém. E todos os presbíteros estavam reunidos. Então Paulo os saudou e passou a relatar-lhes
em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério, nas suas viagens missionárias, principalmente na terceira. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram-lhe: bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei. Porém, eles têm sido... Então, até aqui. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram: bem vês, irmão Paulo, quantos milhares de judeus têm crido, e todos são zelosos da lei, né? Falando a Paulo. Então, olha, Paulo, o seu ministério, fantástico. Gentios, judeus creram, milhares deles, e gentios também, aos milhares. Isso é fantástico, isso aconteceu, né? Glória a Deus por isso. Mas, né? No versículo 21, porém, os judeus, né, têm sido informados a teu respeito de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a se afastarem de Moisés, pregando que não circuncidem seus filhos, nem tampouco andem segundo as tradições e costumes. Que faremos, portanto? Então, olha só, por mais que, é claro, o ministério foi fantástico, mas aqueles fariseus, né? Os judeus que não se converteram, os saduceus, aqueles que não se dobraram ao cristianismo, à palavra de Cristo, eles começaram a trazer aquilo que Paulo falava e a formar as opiniões de uma maneira incisiva contra ele. Ele está falando que eles se afastem de Moisés, e Paulo nunca falou para se afastar de Moisés, que se afastem de Moisés, que não circuncide seus filhos. Ele nunca falou para um judeu não circuncidar o seu filho, tá? Ele falou para o gentil que o gentil não precisava ser judaizante, e para ser judaizante se introduzia com a circuncisão, mas nunca falou para que ele mesmo circuncidou Timóteo, né? Nós vimos isso, tá? Então pouco andem segundo as tradições e costumes. Então o que Paulo está falando é o seguinte, é que a salvação, ela não vem pelas obras da lei, ela vem pela graça. Não existe aquilo que você faça na lei que possa justificar a salvação. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Isso é a graça, tá? É isso que ele estava pregando. Mas ele não estava pregando para que as pessoas deixassem de cumprir a lei. Pelo contrário, nós não deixamos de cumprir a lei também. O que acontece é que o Espírito Santo, ele toma o controle. Ele está à nossa frente. E ele estando à nossa frente, nós não temos outro Deus, diante do Senhor, né? Nós honramos nossos pais, nosso pai e nossa mãe. Nós não dizemos o nome do Senhor em vão. Todos os instantes da nossa vida são sábados, nós glorificamos ao Senhor. Nós não somos assassinos, nós não mentimos, nós não mentimos, né? Nós não cobiçamos as coisas do próximo. Nós não fazemos nada disso, pela direção do Espírito Santo, e um monte de coisa derivado disso, né? Então, mas nós fazemos isso naquilo que e não é nem um convencimento, é o estilo de vida que nós aceitamos de Jesus sobre nós, do Espírito Santo vivendo e nos guiando. Não passa pela minha cabeça matar alguém de fato, tentar, né? Não, mas o que acontece é assim, não passa pela minha cabeça comprar uma arma e matar uma pessoa. Não passa, né? Não passa pela minha cabeça adorar outros deuses. Então isso é natural. Na verdade, o sobrenatural em nós, Deus te abençoe, o sobrenatural em nós passou a ser o nosso natural. E a gente não se preocupa com indo lá na Bíblia ver se a gente está fazendo alguma coisa errada, porque o Espírito Santo testifica em nós de que nós somos filhos de Deus, que nós somos no caminho certo. E se fazemos alguma coisa errada, porque às vezes tem um deslize, às vezes tem no momento da muvuca uma palavra, alguma coisa assim, o próprio Espírito Santo na hora, ele, tem certeza que é isso? E isso é a circuncisão que Paulo fala. Não é a circuncisão de Moisés, é a circuncisão do Espírito Santo. Obrigado. Deus abençoe. Eu como até chegar em casa e acabou tudo. Aí é o seguinte, a presença do Espírito Santo
ele me alerta, fala, viu, você pisou na bola, você precisa se corrigir, viu, está errado o que você fez. Aí eu não vou na Bíblia para saber se está errado mesmo. Não, o próprio Espírito Santo, ele está em mim, me move a consertar aquilo. Então é isso que Paulo falou, nós somos movidos agora por uma força maior, mas obedecemos as mesmas leis e mesmas regras, mas não por obrigação, por opção, por vida, por estilo. É o que nós vivemos agora, né? Mas os líderes judeus enciumados, então eles fazem narrativas para jogar contra Paulo, para que ele seja ali, ele caia na opinião pública, e a opinião pública possa desconsiderá-lo e possa querer desmerecê-lo, e qualquer semelhança é mera coincidência com as coisas que a gente tem visto no nosso dia a dia, né? Bom, vamos lá. Aí o que eles fazem aqui? Tinha 4 rapazes lá que eles estavam fazendo um voto, né, de consagração, raspar a cabeça, 7 dias ali de jejum, daí eles vão fazer uma oferta. Daí eles falaram, viu, se junta com esses rapazes aí, porque quando os judeus vierem, eles vão ver que você está fazendo um voto judaico. E aí eles vão entender, não, você é judeu mesmo. Paulo foi, estava lá com eles, né? Tá, você precisa isso então para acalmar o ânimo deles? Eu vou fazer. Só que não adianta, né? Tá? No versículo 27 do capítulo 21. Contudo, quando os 7 dias estavam quase terminando, alguns judeus da província da Ásia, observando Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram, esbravejando: homens de Israel, ajudai! Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o nosso povo, contra a lei, contra este lugar. Além de tudo, introduziu gregos no templo e profanou este santo lugar. Por quê? Porque o templo ele era dividido, né? Ele tinha de fora para dentro. Na primeira parte que você entra, tinha o átrio dos gentios, onde os gentios podiam entrar. Aí depois tinha mais os muros e a entrada para mais um nível. Esse nível era o nível das mulheres. As mulheres todas judias, elas podiam entrar aqui, até o muro, o próximo muro, onde somente os judeus, homens, poderiam entrar. Então tinha todo um local onde gentios, mulheres e homens podiam entrar no templo, o nível de cada um, tá? E Paulo, né, viu? Ele já tinha escrito para os Gálatas, né? Se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão. Então não tem nem judeu, nem gentio, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, todos são iguais. Ele já tinha escrito isso, né? Ele pregava isso, mas a tradição judaica não permitia, como até hoje não permite. Até o século 21 não permite, aqui não tem o tempo para eles fazerem isso. Mas todos os ritos judaicos são preservados até hoje, porque o Messias não veio para eles ainda, né? Então existe toda essa organização aí. Bom, 29. Diziam isso, pois haviam visto na cidade com Trófimo, o Efésio, e pressupunham que Paulo havia introduzido no templo. Ele era grego, né? Por esse motivo toda a cidade se alvoroçou e houve grande ajuntamento de pessoas. Então, agredindo Paulo, arrastaram-no para fora do templo e em seguida as portas do templo foram fechadas. Enquanto estavam tentando matá-lo, chegou ao comandante das tropas romanas a informação de que toda a cidade de Jerusalém estava sob grande tumulto. Olha a bagunça que eles fizeram em Jerusalém, vai vendo. Então, no mesmo instante, reuniu alguns dos seus soldados e oficiais e correu até o centro da multidão alvoroçada. Quando viram o comandante com seus soldados, pararam de espancar Paulo. Estavam batendo nele, tá? Assim que chegou o comandante, mandou prender a Paulo e ordenou que ele fosse algemado a 2 correntes. Depois interrogou quem era ele e o que havia feito. E do meio da multidão, uns gritavam de uma maneira e outros de outra. Sem conseguir deduzir a verdade por causa do alvoroço, ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza, para dentro da fortaleza, na prisão. Ao chegar às escadas, a violência da multidão era tão feroz que Paulo precisou ser carregado pelos soldados. E a multidão que o seguia não parava de gritar: mata-o! Olha aqui, né, que momento para Paulo desistir, né, que momento para Paulo falar que não valeu a pena, mas ele continuava firme. Pouco antes de ser levado para dentro da fortaleza, Paulo solicitou ao comandante:
eu tenho permissão para te dirigir a palavra? Então o comandante lhe indagou: falas a língua grega? Não és porventura o egípcio que há algum tempo deu início a uma revolução e levou para o deserto 4.000 terroristas armados? Ao que Paulo declarou: sou judeu, cidadão de Tarso, cidade de grande importância na Cilícia. Peço-te que me consintas falar ao povo, O comandante lhe deu permissão, então Paulo colocou-se em pé na escada e fez sinal à multidão. Quando todas as pessoas se aquietaram, Paulo começou a lhes falar em aramaico: irmãos e pais, dai-me ouvidos à minha defesa, que neste momento apresento diante de vocês. E assim que ouviram que lhes falava em aramaico, guardaram o mais atento silêncio. Então Paulo declarou: sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui educado rigorosamente na lei dos nossos antepassados aos pés de Gamaliel, sendo tão zeloso por Deus, assim como estáis sendo vós nesse dia. Persegui os seguidores do caminho até a morte, algemando tantos homens quanto mulheres e jogando-os na prisão. Como bem pode testemunhar o sumo sacerdote, assim como todo o conselho dos anciãos, visto que deles recebi cartas requisitando a cooperação dos irmãos, e segui para Damasco com a finalidade de deter e trazer algemados para Jerusalém os que ali estivessem para serem severamente punidos. Entretanto, por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, de repente uma fulgurante luz vinda do céu reluziu ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me indagava: Saul, Saul, por que me persegues? Diante disso perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que ele me afirmou: eu sou Jesus do Nazareno, a quem persegues. E aqueles homens que me acompanhavam também viram o brilho da luz, mas não compreenderam a voz daquele que falava comigo. Então inquiri: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me ordenou: levanta-te e segue para Damasco, onde te será comunicado tudo o que necessita fazer. Tendo ficado cego devido ao intenso resplendor daquela luz, cheguei a Damasco, guiado pela mão dos meus companheiros de viagem. Um homem piedoso, segundo a lei, chamado Ananias, e muito respeitado por todos os judeus que ali moravam, veio ao meu encontro e, colocando-se de pé ao meu lado, determinou: irmão Saulo, recupera a tua visão. Em seguida ele me revelou: o Deus dos nossos antepassados te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires a palavra da sua própria boca, pois será sua testemunha perante todas as pessoas dos sinais que tens visto e ouvido. E agora, o que mais esperas? Levanta-te, sê batizado e lava teus pecados, invocando o nome do Senhor. Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me ordenava: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão o teu testemunho acerca da minha pessoa. Ao que eu indaguei: mas, Senhor, todos eles sabem que eu fui o responsável pela detenção e encarceramento dos que criam em ti, e os açoitava na sinagoga, de sinagoga em sinagoga. E mais, quando foi derramado o sangue de Estevão, tua testemunha, eu lá estava pessoalmente observando tudo, dando minha aprovação e tomando conta das capas dos que o matavam. Contudo, o Senhor me ordenou: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. A multidão acompanhava o discurso de Paulo, até o momento em que ele disse isso. Então, todos ergueram a voz e começaram a esbravejar: tira da face da terra esse tal homem, pois ele não merece viver. Enquanto gritavam, tiravam as capas, jogavam poeira para o ar. O comandante mandou que Paulo fosse conduzido para o interior da fortaleza, ordenando imediato interrogatório sob chicotadas, a fim de que pudessem apurar a razão de tamanha insatisfação do povo contra ele. Bom, ele deu o testemunho do que Deus fez na vida dele, de como ele foi chamado, de como o Senhor o comissionou. Ele nunca mentiu, ele nunca omitiu isso, ele nunca deixou de fazer aquilo que o Senhor tinha pedido. E ele está contando isso e falando exatamente isso para eles, né? Agora, a verdade, ela muda a história. A verdade, ninguém pode ir contra a verdade, né? A verdade, ela tem o seu propósito, e o seu propósito acontecerá. Então, nós temos a verdade a nosso favor. A verdade, ela vem do Senhor, ela é o próprio Cristo. E nós temos que sempre ser pessoas verdadeiras. É isso que Paulo fez. Só que quando ele falou que os gentios podiam ouvir falar do Senhor, aqueles homens não suportaram. Por quê? Porque eles detinham. Primeiro, os judeus sempre foram separatistas, né? Desde o cativeiro babilônico.
a partir do cativeiro babilônio, quando Neemias volta e espanca os sacerdotes, porque eles estavam casados com as mulheres da vizinhança, de outros povos ali. Desde esse momento, 400 a.C., eles nunca mais se envolveram com outros povos. E aí eles se tornaram separatistas, considerando imundos, né? Lembra de Pedro? Considerando os povos imundos. E eles não aceitavam ninguém, e eles se colocando em posição de ser superiores, eleitos, separados pelo Senhor, povo do Senhor. Então eles se colocaram numa situação acima e superior a todos. Só que isso também fazia com que toda essa organização política, né, desse poder ali a alguns, e esse poder era desfrutado e eles gostavam disso. Eles gostavam do poder, gostavam de mandar, gostavam de mandar as pessoas fazerem as coisas que eles mesmos não faziam, né? E eles estavam bem nessa organização deles, organização humana, não divina. E aí quando Cristo veio, ele quebra isso. Paulo agora no ministério dele quebra isso, vai aos gentios, e eles não suportam isso, né? Eles não aceitam isso. Bom, aí o comandante então fala para amarrar Paulo, e é o seguinte: açoite Paulo para tirar a verdade dele, porque não é possível que isso seja verdade. Ele fala isso e o povo grita. Então açoita ele para tirar a verdade. Bom, olha aqui no 25. Enquanto amarravam para dar início aos açoites, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: a lei vos permite flagelar um cidadão romano sem que esse tenha sido condenado? Assim que ouviu isso, o centurião correu até o comandante e o preveniu: o que estás fazendo? Esse homem é cidadão romano. Então o comandante veio até Paulo e o questionou: dize-me, tu és cidadão romano? Ao que ele afirmou: sou. Replicou-lhe o comandante: eu precisei pagar uma grande soma de dinheiro para adquirir o direito de ser cidadão romano. Retrucou-lhe Paulo: pois é, eu, no entanto, tenho esse direito de nascimento, de nascença, porque a cidade de Tarso era uma cidade militar romana, né? Já falamos sobre isso já. Diante disso, no mesmo instante, se afastaram de Paulo aqueles que o iriam interrogar por meio de açoites. O próprio comandante ficou temeroso ao saber que havia amarrado com correias a um cidadão romano. No dia seguinte, desejando compreender qual era o fato da acusação dos judeus, libertou Paulo e mandou que se reunissem os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, convocando Paulo, apresentou-o diante deles. Bom, agora então é diferente. Eu mandei prender o romano, e os judeus aqui estão me fazendo prender o romano. Não posso fazer isso. Eu sou um comandante romano, para com isso. Então é o seguinte: reúne aí a cúpula de vocês, o sinédrio, né? Reúne aí, eu vou com ele, vou com Paulo, um judeu, mas que é romano. Eu quero saber direito o que está acontecendo, né? Bom, vão até o sinédrio, né? No capítulo 23. Paulo, olhando atentamente para o sinédrio, declarou: caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido com o meu dever perante Deus com toda a boa consciência. Entretanto, o sumo sacerdote Ananias deu ordens ao que estavam mais... Volta de novo. Caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido meu dever perante Deus com toda a boa consciência. Ele falava isso, né? Entretanto, o sumo sacerdote Ananias deu ordem aos que estavam mais próximos de Paulo para que batessem na boca dele, esbofeteassem a boca dele. Diante disso, e ele foi esbofeteado. Diante disso, Paulo lhe afirmou: Deus te ferirá, parede caiada. Chamou ele de parede caiada. O que significa isso? É aquilo de alguém que usa uma máscara, né? Que é aquilo que você passa a cal na parede, ela fica bonita. Mas aquilo é um cal, a parede está um caco por trás, né? Então, ele está falando: o seu mascarado, você não é um sacerdote do Senhor, né? Você nunca foi um sacerdote do Senhor. Deus vai te ferir, né? Parede caiada. Só que eles sabiam esse xingamento, né? Parede caiada, o que significava. Pois tu estás aí, sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja agredido? Os que estavam ao redor exclamaram: como ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo replicou: eu não sabia, irmãos, que esse homem é o sumo sacerdote. Afinal está escrito: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Contudo, sabendo Paulo que uma parte dos sinédrios se compunha de saduceus e outra de fariseus, bradou diante de todos: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ao proferir essas palavras,
estabeleceu-se uma grande e violenta polêmica entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Quando Paulo falou isso, a assembleia toda estava ali para falar contra Paulo. Quando ele falou isso, um começou a brigar com o outro. Eles começaram a brigar entre eles, saduceu contra o judeu. Por quê? Portanto, os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos e nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Aí Paulo, com uma simples frase, colocou eles contra eles. O que vocês querem falar de mim? Né? Vocês estão aí todos unidos para falar de mim? Então, olhem um para o outro aí, vocês mesmos não concordam entre vocês. E aí eles começaram aquele alvoroço, né? Ali no Sinédrio, tá? Houve então muita discussão e gritaria no Sinédrio. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar. Não encontramos esse homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito, um anjo que falou com ele? Diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida. Então, ordenou que as tropas descessem e o tirassem à força do meio deles e o levassem para a fortaleza. Tá? Bom, na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: "Sê corajoso. Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverás de igual modo testemunhar em Roma." Então o Senhor aparece para ele agora, dizendo que o destino dele era Roma. Então olha só, em Jerusalém não houve consenso nenhum. Não teve como o comandante ficar sabendo o que estava acontecendo. Isso é uma questão judaica. O comandante não conseguiu entender o que estava acontecendo ali. Nós lemos e entendemos. O comandante não conseguiu entender, né? O que vai acontecer aqui é o seguinte: tem um grupo de homens, mais de 40 homens agora, que fizeram um propósito entre os fariseus ali, né? Nós vamos jejuar agora e nós não vamos comer nada até que Paulo morra. E foram falar com o chefe ali da sinagoga. Faz o seguinte: fala para o comandante mandar Paulo para o Sinédrio de novo. Só que como se você quisesse perguntar coisas para ele. Só que quando ele estiver vindo no caminho, nós vamos atacar eles, tirar eles dos soldados e vamos matar Paulo. Tá? Então, isso de querer falar com ele no Sinédrio é só um pretexto, porque eles vão trazê-lo, no caminho a gente mata Paulo, porque a gente não aguenta esse cara mais. Só que entre eles, tramando isso, estava o sobrinho de Paulo, filho da irmã dele. E o sobrinho de Paulo fica sabendo isso e vai contar para Paulo. Aí Paulo vai e fala pro carcereiro: leva esse menino até o comandante. Ele precisa falar com o comandante. Aí ele chega no comandante e ele conta essa história. Fala: vamos pedir para falar com Paulo, mas querem matar ele no caminho. Eu ouvi isso, tá? Então, quando chega no capítulo 23, versículo 23 agora, depois que o comandante fica sabendo disso. Em seguida, ele chamou 2 centuriões, 2 chefes de 100 soldados, olha só. Em seguida, chamando 2 centuriões, determinou a eles: preparai um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de rumarem para Cesareia ainda esta noite às 9 horas. 470 homens, né? 200 soldados, 200 lanceiros e 70 cavaleiros, tá? Providenciar também montarias para Paulo e levai-o em segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu-lhe uma carta nos termos que estão aqui embaixo agora. Então, quando o comandante fica sabendo disso, ele fala: quer saber uma coisa? Não vou esperar amanhã não, né? Já pega esses 470 homens e manda levar Paulo. 470 homens armados para tirar Paulo de Jerusalém. O negócio não estava ruim então, né? O negócio estava feio. Tanto é que no ano 70, né? Isso aqui está acontecendo mais ou menos no ano 61, mais ou menos. No ano 70, por ordem do imperador, o general Tito vai entrar em Jerusalém e todos aqueles que ele encontrar, ele vai matar e vai crucificar 500 judeus. Eles não aguentavam mais os judeus alvoroçando do jeito que eles faziam. E mata, e 500 judeus são crucificados. Aquele rio de sangue na cidade, sangue misturado com terra, barro, e os judeus ali são dispersos. Ali acontece a dispersão deles por quase 2000 anos.
né? Nesse momento, daqui 10 anos, desse momento, porque eles vão ficar cada vez mais alvoroçados e da forma como eles são aqui, né? Bom, e aí ele escreve uma carta então para Cláudio Lísias, que é o governador, Cláudio Lísias, né, que é o comandante, escreve ao governador Félix, tá? Falando de Paulo, tá mandando Paulo para lá, né? Dizendo que ele era romano, que ele temia pela morte dele, para que o governador possa ficar com Paulo lá, tá? No 33, quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador, apresentou-lhe Paulo. O governador leu a carta, a questionou de que província era Paulo, que Paulo disse que era da Cilícia, e ordenou: eu vou ouvir-te quando teus acusadores chegarem também, e mandou que fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Então ele colocou Paulo, né, aprisionado no palácio, e mandou ouvir agora os judeus para acusá-lo, tá? Eu quero ouvir, porque os romanos eles sempre fizeram isso, eles ouvem as acusações. Por quê? Já que é uma sentença de morte, então nós queremos saber quais são as acusações. Esse homem é romano, né? Bom, 24. Passados 5 dias, desceu a Cesareia o sumo sacerdote Ananias, juntamente com alguns líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo, os quais apresentaram diante do governador seus protestos contra Paulo. Aqui já tinha advogado de porta de cadeia, né? Ali, vamos lá. Quando foi requerida a apresentação de Paulo, começou Tértulo a acusá-lo. Excelentíssimo Félix, havendo nós, por teu intermédio, desfrutado de um longo período de paz, bem como por sua providência, reformas são continuamente implementadas nesta nação. Quer dizer, ali aquela babação de ovo que os advogados fazem no começo, né? Tal. Em tudo e em toda parte, nós reconhecemos seus benefícios com profunda gratidão. Ó excelentíssimo Félix, nós te amamos, Félix, nós te amamos. Coisa de advogado, né? Muito bem. Portanto, a fim de não tomar-te mais tempo, rogamos-te o favor de ouvir-nos por breve momento. Concluímos que este homem é um perturbador, porquanto promove tumultos entre os judeus pelo mundo todo, sendo o principal líder da seita dos nazarenos. Ele tentou até mesmo profanar o templo, mas nós o prendemos. Era nosso desejo julgá-lo conforme os ditames da nossa lei. Entretanto, o comandante Lísias, Cláudio Lísias, interveio e, usando de violência, o arrebatou das nossas mãos e ordenou que os queixosos viessem apresentar os seus protestos diante de ti. Assim, se tu mesmo o interrogares, poderás verificar a verdade a respeito de todas essas acusações que estamos fazendo contra ele. Em seguida, os líderes judeus confirmaram a acusação, testemunhando que tais afirmações eram de fato verídicas. Todos os judeus ali, é verdade, não, é verdade, isso mesmo, é verdade. Ok, muito bem. Então Paulo, tendo atendido ao sinal do governador para que falasse, exclamou: sei que há muitos anos tenho sido juiz sobre esta nação, e por essa razão sinto-me motivado a falar em minha própria defesa. Bem podes verificar com facilidade que não faz mais de 12 dias desde que subi de Jerusalém para adorar a Deus. Aqueles que me protestam não me acharam conversando com ninguém no templo, nem tumultuando o povo nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem ao menos tem como te provar as acusações que nesse momento estão levantando contra mim diante de ti. Contudo, confesso-te que sirvo sim ao Deus dos nossos pais, como discípulo do caminho, a que denominam seita. Creio em tudo o que está de acordo com a lei e no que está escrito nos profetas, depositando em Deus a mesma esperança desses homens de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por esse motivo, eu busco sempre manter a minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Depois de vários anos ausente de Jerusalém, voltei trazendo ajuda financeira doada ao povo, bem como para apresentar ofertas a Deus. Enquanto isso procedia, já cerimonialmente purificado, encontraram-me no templo, no entanto, sem envolver-me em qualquer incitamento público ou tumulto. Contudo, alguns outros líderes judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui diante da tua presença para apresentar os seus protestos, se tivessem alguma acusação contra mim. Ou, ao menos, aqueles que aqui se encontram, professem
Que crime encontraram em mim enquanto compareci perante o Senhor, perante o Sinédrio? E não sei, com referência a essa única palavra, a não ser com referência a essa única palavra que bradei, estando no meio deles. É por causa da ressurreição dos mortos que hoje estou sendo condenado por vocês. Bom, e aconteceu que Félix, tendo bom conhecimento do caminho, né, do cristianismo, ele adiou o julgamento da causa, determinando: quando o comandante Lísias chegar aqui, decidirei a vossa questão. Então, o que acontece? Félix agora ele ouve aquilo e ele adia. Ele não vai tomar decisão nenhuma, né? Ele manda chamar Cláudio Lísias agora para falar e ele vai empurrando aquilo, né? Em seguida ordenou ao centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse aos seus companheiros que o servissem, né? Aí, passados vários dias, Félix veio com Drusila, sua esposa, que era judia, e ordenou que lhe trouxesse Paulo e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo começou a pregar sobre a justiça, o domínio próprio, o juízo vindouro, Félix ficou apavorado e exclamou: basta por agora, podes retirar-te em outra ocasião mais conveniente, te mandarei chamar outra vez. Ao mesmo tempo, esperava que Paulo lhe oferecesse algum suborno e por isso convocava para frequentes conversas. Então, Félix, na verdade, ele chamava Paulo de tempo em tempo para conversar, esperando que Paulo subornasse ele, o governador. E Paulo não. Paulo é verdadeiro. Paulo sabia aquilo que ele era, Paulo sabia aquilo que ele estava falando, falou a verdade aqui diante dele e continua ali, né, sem ser solto, absolvido, mas também sem ter acusação contra ele, tá? 27. E assim passaram-se 2 anos. 2 anos o governador tentando subornar Paulo, tá? Passaram-se 2 anos quando Félix foi sucedido por Pórcio Festo, né? Todavia, como desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo encarcerado. Então, Félix é o seguinte: ele é um governador romano que estava ali pedindo suborno e agradando os judeus. Então, ele agradava todo mundo e queria agradar o bolso dele também. Ou seja, não fazia nada. Era só um político que estava ali sem fazer nada de benefício para ninguém, tá? Bom, agora entra Festo na jogada, né? Festo chegou à província e depois de 3 dias subiu de Cesareia a Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os... Então, Festo está agora lá em Jerusalém, Paulo está em Cesareia, tá? Paulo está lá em Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os mais eminentes líderes judeus compareceram diante dele e apresentaram-lhe as acusações contra Paulo. Então rogaram a Festo o favor de transferir Paulo para Jerusalém, em detrimento do direito de Paulo, pois estavam tramando matá-lo na estrada, né? Então, Paulo tem direito, ele é judeu, traga ele aqui para Jerusalém, ele tem direito de ser julgado pelos seus aqui, não por romanos, né? Na verdade, na estrada iam matar Paulo quando trouxessem ele de volta, tá? Então, todavia, no versículo 4, Festo respondeu: Paulo está detido em Cesareia, e eu mesmo brevemente partirei para lá. Enviem comigo alguns dos seus líderes e apresentem-me os vossos protestos contra esse homem, se de fato ele cometeu algum crime. Havendo passado entre eles cerca de 8 a 10 dias, desceu para Cesareia, e no dia seguinte convocou o tribunal e mandou que Paulo fosse trazido diante dele. Assim que Paulo apareceu, os líderes judeus que haviam chegado de Jerusalém se aglomeraram ao seu redor, lançando sobre ele um grande número de ofensas e graves acusações sobre as quais não tinham provas. Então Paulo tomou a palavra em sua defesa: em verdade não tenho cometido pecado algum contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem tampouco contra César. Porém, Festo, desejando ser agradável aos judeus, inquiriu a Paulo: desejas tu subir a Jerusalém para ali ser julgado por mim a respeito dessas acusações? Quer dizer, você está se defendendo, falando que não tem nada. Então é o seguinte: você quer ir lá para Jerusalém para ser julgado? Esse negócio aqui já está me cansando, né? Aí replicou-lhe Paulo: bom, eu estou diante do tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum crime pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Contudo, se fiz qualquer mal ou pratiquei algum crime que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas, se não são verdadeiras as acusações que me afrontam,
esses homens, ninguém tem o direito de me entregar a eles. Portanto, eu apelo para César. O que ele fez aqui? Então ele fez o seguinte, ele viu que Festo não estava a fim de ficar com ele lá, ia mandar para Jerusalém, ele ia morrer, né? Aí, e o Senhor tinha falado para ele que ele iria para Roma. O que ele fala? Bom, não tem nada contra mim, você sabe, tá? Mas esses homens, eles vão querer me julgar, então que o julgamento seja justo. Se eu tiver que morrer, que seja com um julgamento justo. E o julgamento justo, para mim, como romano, né, é que eu seja julgado pelo imperador. Que o imperador me julgue e ele dê a sentença para mim. E quando ele apela para o imperador, é impossível não atender. Quando o romano apela para o imperador, acabou. Não tem como voltar atrás. Nem quem apelou e nem quem ouviu. Tá? O destino de Paulo agora é Roma. Ok? Muito bem. Assim, depois de haver consultado seus conselheiros, Festo determinou: apelaste para César irás. Tá? Aí nisso, então, passados alguns dias, né, chega a Cesareia o rei Herodes Agripa II e Berenice, a sua irmã, com quem ele vivia maritalmente em incesto, tá bom? Esse rei Agripa, Herodes Agripa, é o da dinastia herodiana, né? Ele era o filho daquele outro Herodes que morreu quando virou diva lá, e falou no meio do povo, e morreu com um verme saindo dentro dele, que era sobrinho do que tinha mandado cortar a cabeça de João Batista, que era neto do que tinha mandado matar as crianças quando nasceram. Era a dinastia herodiana, né? As divas. E aí o rei Agripa, que chega com a sua esposa Berenice, a sua irmã, né? E ele chega ali, então Festo vai fazer uma média com o rei, vai fazer uma média com Agripa, né? E aí fala a respeito de Paulo. Paulo, ele vai e ele fala diante de Agripa, né? Faz a sua defesa diante do rei também, a partir do versículo 23, ele fala ali, começa o capítulo 26, Paulo falando também, tá? Bom, é bem extenso aqui esse texto em relação a Paulo falando diante do rei Agripa. E aí, vamos lá. No capítulo 26, versículo 28, depois que o Agripa ouviu tudo aquilo que Paulo fala muita coisa, conta toda a história dele de novo. É a terceira vez que ele fala que ele estava indo para Damasco e apareceu ali uma luz, tal. Aí no versículo 28, do capítulo 26, então o rei Agripa ponderou: crês tu que em tão pouco tempo podes persuadir-me a converter-me em um cristão? Ou seja, na verdade ele quase que o Agripa se converte, né? Nesse tempo que Paulo está falando. Paulo está aproveitando para fazer isso mesmo, né? Diante do que Paulo declarou para ele daí, né? Seja em pouco ou em muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livre das algemas. Então o rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, seguidos de todos os que estavam ali assentados. E retirando-se do salão, comentavam entre si: esse homem não fez absolutamente nada que merecesse prisão, nem muito menos a pena de morte. E aconteceu que Agripa confessou a Festo: esse homem bem podia ser posto em liberdade se ele não tivesse apelado para César. Esse cara não fez nada, Paulo não fez nada. Então Agripa ficou convencido disso. O cara era de uma dinastia herodiana, amaziado com a sua irmã ali, e quase se converte. Fala: esse cara aqui não tem nada não. Até deve ter falado assim: bom, eu mereço, né? Eu estou fazendo uma coisa errada. Esse cara não tem nada de errado, né? Enfim, aí no capítulo 27, então, vai começar, eu até esqueci de falar aqui, vai começar a viagem de Paulo rumo a Roma agora. A sua quarta viagem, mas essa não é missionária, embora ele fale muito do Senhor nessa viagem, mas é a viagem da prisão de Paulo, tá? Ele vai até Roma. Então Roma, e aqui é a Cesareia onde eles estão, tá? E aí vai fazer todo um trajeto aí para chegar lá. 27 diz assim: então foi determinado que navegássemos, Lucas está com ele, né?
Então foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio do porto de Adrimítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia. E saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, conseguiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles suprimentos e suas necessidades. Então aqui, ó, eles foram por mar de Cesareia até Sidom, né? E aqui, ó, ele tinha irmãos aqui, deram provisões para Paulo, tá? Partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Havendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e Panfilha, apartamos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto a rumar para a Itália e ordenou que embarcássemos nele. Então, aqui eles mudam de embarcação, né? E pega agora um navio que vai em direção a Roma, mas não é esse navio que vai chegar em Roma, vai despedaçar no caminho. Mas vamos lá. Pensa que é fácil ser Paulo? Não é fácil ser Paulo, não, né? O negócio vai ficar nervoso aqui. 7. Navegamos lentamente por muitos dias, e foi em meio a muita dificuldade que chegamos a Cnido, não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmone, aqui, né? Então, daqui eles foram com dificuldade, né, até Cnido, chegaram até Creta, tá? Estão aqui, na verdade, né? Nesse lugar. Entretanto, o mar e os ventos, enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alçar um lugar chamado Bons Portos, ali embaixo, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Tendo perdido muito tempo agora, a navegação por aquelas águas tornara-se demais perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado, e portanto Paulo os advertiu: Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para nossas próprias vidas. Então, o que Paulo está falando? Foi o dia da expiação. Nesse ano, o dia da expiação, ele aconteceu muito tarde, aconteceu em 5 de outubro. E a navegação a partir de 15 de setembro até o meio de novembro, ela é terrível, tá? Então, eles estavam no meio do período em que a navegação, ela era muito difícil mesmo. Tá? Então, Paulo fala, a navegação agora vai ser difícil, vai ser muito, muito complicado a gente ir para lá e nós estamos correndo o risco de vida, tá? Bom, 11. Todavia o centurião, em vez de dar ouvidos às palavras de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio, levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno, porque estava no inverno, né? A maioria decidiu que deveríamos seguir navegando com a esperança de alçar Fenícia e ali passar o inverno. Esse era um porto de Creta, que dava saída para sudoeste e para noroeste, tá? Esse porto de Fenícia fica, acho que por aqui, tá? Bom, soprando brandamente o vento sul e acreditando eles haverem conseguido alçar o que almejavam, levantaram âncoras e foram costeando Creta, bem próximo da ilha. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão conhecido como vento nordeste. E sendo o navio lançado para fora de curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos à sua fúria. Cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados. Passando ao sul e bem próximos de uma ilhota chamada Clauda, foi com extremo esforço que içamos a bordo o bote salva-vidas. Conseguindo recolher o bote para dentro do navio, empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas e, temendo que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Então, nesse momento, eles estão à deriva, um furacão levando eles, sabe para onde, né? Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a tirar ao mar a carga do navio,
Ao terceiro dia, em meio à tempestade, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Nem sol nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs em pé em meio deles e admoestou-os: Senhores, devias ter dado ouvido aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado esse dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo de Deus, um anjo do Deus a quem pertenço, a quem sirvo, e ele me comunicou: Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César. E por isso, Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. A de todos os que estão navegando contigo, né? Portanto, senhores, tenham coragem, pois confio em Deus que tudo se cumprirá conforme foi anunciado. Certamente seremos arrastados para alguma ilha. Então, olha só que fantástico o testemunho. Em meio a grande dificuldade, né? Em meio ali, indo para o imperador, que era algo terrível de se comparecer diante dele. Paulo tinha pedido, mas isso era terrível. Indo em direção à provável morte, né? Uma grande chance de uma sentença de morte, não foi tranquilamente. Vem aí o furacão, vem tudo aquilo acontecendo, por quê? Para que Paulo ainda desse testemunho a esses homens. Para que Paulo ainda não só testemunhasse no navio àqueles homens do poder de Deus, quanto inaugurasse uma igreja daqui a pouco. Tá? Então, continuando. Chegou a 14ª noite de agonia e continuávamos sendo impelidos pela tempestade no mar Adriático, quando, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que estávamos nos aproximando da terra. Então, lançando a sonda, concluíram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo mais tarde, lançaram a sonda e mais uma vez, verificando 27 metros. Temendo que fôssemos arremessados contra os rochedos, jogaram da popa 4 âncoras e começaram a rogar para que o amanhecer chegasse logo. E aconteceu que alguns marinheiros, tentando escapar do navio, começaram a baixar o bote salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras pela proa. Então Paulo declarou ao centurião e aos soldados: caso esses homens não permaneçam conosco a bordo, vós não podereis ser salvos, porque serão salvos aqueles que estiverem comigo. Foi o que o senhor falou, né? Diante disso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o bote salva-vidas ao navio e deixaram cair ao mar. Logo aos primeiros sinais do alvorecer, Paulo insistia que todos voltassem a se alimentar, encorajando-os. Hoje já é o 14º dia que estáis em vigília contínua, em absoluto jejum, né? Desde que foi o dia da expiação, né? Eis que agora eu vos exorto que comais algo, porquanto somente dessa maneira podereis sobreviver. Nenhum de vós perderá um só fio de cabelo. Eles tinham ali judeus com eles, né? Que estavam em jejum. E havendo dito isso, tomou o pão e deu graças diante de todos. Em seguida partiu o pão e começou a comer. Num momento todos se reuniram e também se alimentaram. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de haverem comido, até ficarem plenamente satisfeitos, aliviaram ainda mais o peso do navio, lançando todo o trigo ao mar. Quando se fez dia claro, não reconheceram a terra, mas puderam avistar uma enseada onde havia praia, e decidiram que o melhor seria tentar encalhar o navio ali. Então, cortando as cordas que seguravam as âncoras, abandonaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras que prendiam os lemes. Em seguida, alçando ao vento a vela que restaram na proa, foram conduzidos em direção à praia. Entretanto, dando no lugar onde 2 fortes correntes marítimas se encontravam, o navio encalhou em um banco de areia. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a polpa foi despedaçada pela força constante das ondas de um lado e de outro. O navio foi destruído aí nesse lugar daí. Bom, então os soldados resolveram matar os prisioneiros para impedir que alguns deles conseguissem fugir atirando-se ao mar. Lembram que se os prisioneiros fugissem, os soldados morreriam. Então, para que os soldados não morressem, eles falaram: bom, vamos matar agora os prisioneiros, que daí eles não vão fugir, né?
Só que se matassem os prisioneiros, Paulo morreria, porque Paulo era prisioneiro. Contudo, o centurião, desejando poupar a vida de Paulo, os impediu de executar a ação proposta e ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem em primeiro lugar ao mar e rumassem em direção à terra. Os demais deveriam seguir os primeiros e salvar-se com a ajuda de tábuas ou destroços flutuantes do navio. E assim ninguém se perdeu e todos chegaram a salvo em terra firme. Agora é o último capítulo, 29, só que ele é um pouco longo. Estando a salvo em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Então eles chegaram aqui, ó. Ilha de Malta, pertinho aqui da Sicília, tá? Os habitantes da ilha demonstraram impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia bastante frio. Enquanto Paulo juntava um feixe de gravetos e os lançava ao fogo, uma víbora, espantada com o calor, agarrou-se à sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram com os outros: com toda certeza esse homem é um assassino, pois tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo, porque aquela víbora era mortal. Então assim, ele foi salvo do espancamento dos judeus, né? Foi salvo de ser assassinado na estrada, foi salvo do furacão. Aí ele desce na ilha e uma víbora mortífera morde a mão dele. Esse cara deve ser ruim demais, né? Esse cara, que testemunho tem esse cara? Bom, em todos os momentos que ele teve testemunho, aqui ele também ia dar, né? Assim Deus fez. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditavam que Paulo começasse a inchar ou caísse morto de um momento para o outro. Não, só espera que ele vai morrer. Mas, havendo esperado por muito tempo e observado que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a exclamar que ele era um deus. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa e por 3 dias generosamente nos recebeu e nos hospedou. Todavia seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo com febre e disenteria. Paulo então foi-lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impôs as mãos e o curou. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e saíram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias e, quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Então olha só, aquilo que era mais um momento de morte na vida de Paulo, Paulo ali, sabendo o que estava acontecendo, onde ele estava indo e dando testemunho, aquilo que era para a morte se tornou em vida, né? E ali ele orou e aquele homem foi curado e houve testemunho na ilha de Malta e também isso vai acompanhá-lo na ilha da Sicília. E aqui provavelmente vai surgir a igreja siciliana, tá? Ela vai ser inaugurada provavelmente nesse momento de Paulo, tá? Passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha como marca a imagem dos deuses gêmeos, Castor e Pólux. Eram 2 filhos de Zeus que protegiam as embarcações de naufrágio, tá? Esse Castor e Pólux aí. E chegando, isso na mitologia grega, no paganismo, né? E chegando ao porto de Siracusa, permanecemos ali por 3 dias. De lá costeamos chegando a Régio. No dia seguinte, soprando o vento sul, prosseguimos e conseguimos chegar a Puteoli no 2º dia. Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a ficar com eles 7 dias. Depois disso, partimos para Roma. Então, na sequência aqui, né? Siracusa, Régio, tá? Puteoli, Pozzuoli aqui, 3 vendas, Roma, tá? O caminho deles ali, chegando a Roma. Os irmãos daquela região haviam recebido notícias de que estávamos para chegar e vieram até a praça de Ápio e as 3 vendas para nos encontrar. Assim que os viu, Paulo deu graças a Deus e sentiu no seu interior grande encorajamento. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, porém sob a vigilância e guarda de um soldado. Então, aqui nós comentamos, quando ele estava preso em Roma, mas na carta aos Filipenses que ele escreve, que ele vai ficar numa casa e esse tipo de prisão dele permitia que ele ficasse em uma casa que ele pagasse o aluguel.
e ele ficaria lá. O detalhe é que ele ficaria algemado a um guarda. Na carta aos Filipenses, lá ele fala que ele está algemado a um pretoriano. E em Roma, como é a capital do império, todos os soldados de Roma são pretorianos, são os guardas pessoais do imperador. E são aqueles pretorianos dos filmes que a gente vê, como o Gladiador, aqueles caras, né? Os melhores soldados e tal. E lá na Epístola aos Filipenses, Paulo converte todos eles, né? Todos os soldados que chegam ali, a cada 6 horas tem a troca da guarda, e aí Paulo se alegra, e ele prega o Evangelho. E quando ele finaliza a Epístola aos Filipenses, ele fala: todos da casa de César te saúdam. Por quê? Porque quando as pessoas entravam na arena e viam o imperador ou os soldados, estavam no lugar, o imperador chegava, eles falavam: todos nós te saudamos, né? Todos da casa de César te saúdam, saudando o imperador. Mas aqui agora é o contrário. Paulo está escrevendo uma carta aos Filipenses, porque os Filipenses vão mandar dinheiro para ele pagar aluguel. E ele não precisa, mas ele agradece. E escreve uma carta aos Filipenses, né? Agradecendo isso. E aí, no final da carta, ele fala: todos da casa de César vos saúdam. Não saúdam o imperador, saúdam os irmãos, que todos tinham se convertido, né? E é esse momento que ele está aqui agora, que é o momento que ele escreve a carta aos Colossenses, aos Filipenses, a carta a Filemon, tá? A carta a Éfeso, aos Efésios, tá? Então aqui, na terceira viagem, nesse momento, ele escreve várias cartas também. Bom, então finalizando, depois de 3 dias, Paulo convocou os principais, estou no versículo 17, convocou os principais entre os líderes judeus e, reunindo-se com eles, declarou-lhes, os judeus de Roma: caros irmãos, muito embora eu nada tenha feito contra o nosso povo, nem tampouco contra as tradições e costumes dos nossos pais, fui preso em Jerusalém e entregue aos líderes romanos. Eles, depois de me interrogarem, decidiram me libertar, porquanto eu não era culpado de crime algum que merecesse a pena de morte. Tudo bem? Tudo bem? Entretanto, havendo os líderes judeus levantado protesto, fui obrigado a apelar para César, certamente não por ter qualquer acusação contra a minha própria nação. Por esse motivo, vos convidei para que os pudesse ver e conversar convosco. Portanto, é pela esperança de Israel que estou preso a essas correntes. Então eles replicaram: ora, não recebemos nenhuma carta da Judéia falando a teu respeito, nem ao menos veio até aqui irmão algum que relatasse ou que queixasse de qualquer mal contra ti. Ainda assim, gostaríamos de ouvir de ti mesmo o que pensas, pois sabemos que por todo esse mundo fala-se contra essa seita. E tendo eles marcado um dia, um grupo ainda maior de interessados foi à reunião com Paulo, em sua casa. Então, desde o início da manhã até o final da tarde, Paulo lhes deu todas as explicações e lhes testemunhou vivamente sobre o reino de Deus, buscando convencê-los a respeito de Jesus, embasando seus argumentos na lei de Moisés e nos profetas. O que ele falou para a festa, o que ele falou para Lísias, o que ele falou para a festa, o que ele falou para Agripa, ele fala tudo aqui de novo, tá? Mas não está relatado agora. Ao final, alguns foram convencidos pelos fatos que demonstraram, todavia outros preferiram não crer. Então começaram a discordar entre si mesmos e foram embora, logo após Paulo ter feito esta declaração final: bem que o Espírito Santo comunicou aos vossos pais por intermédio do profeta Isaías: vai a este povo e dize-lhes: ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis, e vendo, vereis, mas de maneira nenhuma percebereis, porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram, porém sem dar atenção, e fecharam os olhos para que não vejam com os seus olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem se convertam, e eu os cure. Sendo assim, quero que estejais perfeitamente cientes de que esta salvação de Deus está sendo enviada aos gentios, e eles ouvirão. Então é o seguinte, Paulo fala para os judeus de Roma absolutamente tudo em relação à conversão dele, ao ministério dele, em relação àquilo que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo ressuscitado, e eles não aceitam. Tá bom, como ele sempre fez nas viagens dele, em todo lugar que ele chegou. Então ele tinha uma obrigação de fazer aquilo, e de falar, e deles se converterem. Bom, vocês não se converteram? Preste atenção, eu falei, e vocês não me ouviram. Agora, dá licença, eu vou falar como gentios,
porque vocês não são melhores do que eles. Ok? Bom, então logo depois de lhes admoestar dessa forma, os judeus se retiraram, debatendo calorosamente entre si sobre o que ouviram. Por 2 anos completos, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos quantos o procuravam. Pregava incansavelmente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, com toda a liberdade, sem o mínimo impedimento. E acabou assim. Atos dos Apóstolos. Calma. O que acontece é o seguinte. Lá na Epístola aos Filipenses, ele fala que ele está prestes a comparecer perante o imperador. Nesse momento. E nós já lemos isso, né? Ele fala, olha, se eu for para Cristo é melhor, mas por causa de vocês, eu não vou morrer. Lemos isso já. Ok? Sim? Por causa de vocês, eu acho melhor permanecer na carne. Ou seja, ficar vivo. Então, eu não vou ser condenado. Bom, passa-se alguns dias, o imperador recebe Paulo. E Nero, né? Ele recebe Paulo. E ele liberta Paulo. Então, na continuação de Atos dos Apóstolos, o que é que acontece? Isso daqui é mais ou menos entre os anos 63 e 65 depois de Cristo. Paulo sai, ele viaja para a Espanha, ele viaja para Creta, ele viaja para a Grécia, ele viaja para a Ásia Menor. Só que não está registrado. E nós temos os pais da igreja, né? Clemente e, deixa eu ver aqui se eu lembro o nome do outro, Clemente, Erasmo. O que eram os pais da igreja? Os pais da igreja é o seguinte, então você tem os apóstolos fazem discípulos. Entre esses discípulos e os discípulos desses discípulos, nós temos homens que se levantaram para defender o evangelho, registrando, né? E ali ensinando e defendendo como Paulo fazia. E estes homens foram chamados de pais da igreja, tá? Isso, quando a gente estuda a história da igreja, que é a continuação de Atos dos Apóstolos por toda a Idade Média daí, né? Aí já não é bíblico, já é um estudo separado, né? Nós vemos daí na história secular, nós vemos a história da igreja acontecendo. Mas relatada pelos pais da igreja, relatados pela igreja, relatados por aqueles que anotaram. Então, esses primeiros pais da igreja, eles relataram nas cartas que eles escrevem, nos textos que eles escrevem, Paulo nesses lugares. Paulo em viagem à Espanha, o que aconteceu quando ele foi à Espanha, o que aconteceu quando ele volta a Creta, quando ele volta à Ásia Menor, e isso está registrado. Isso não está na Bíblia. Isso são materiais da igreja, que a igreja preserva, que a igreja tem como consulta, né? Eu não sei quais desses materiais nós temos. Nós temos uma biblioteca que nós queremos inaugurar, se Deus quiser, em maio. Nós temos nossa biblioteca aqui. Nós não temos pessoas para trabalhar, para nos ajudar na biblioteca. Mas nós temos ali muitos livros. E eu não sei quais desses materiais a gente tem, mas a gente tem livros falando sobre isso, né? Então eles relatam isso. Só que isso acontece por 2 anos. Então Paulo ele é liberto e por 2 anos ele faz essa, que seria a 4ª viagem missionária dele, né? Mas não é relatada, mesmo porque Nero o liberta com uma ordem de que ele não mais provocasse alvoroço. Então, aquilo que ele vai fazer a partir de agora não vai estar sendo registrado, não vai estar sendo comunicado, ele não vai estar escrevendo mais cartas. Tá? Os pais da igreja depois, em memória, vão relatar e vão escrever. Mas ele e Lucas não escreve mais. Tá? Então, é como se em silêncio. Tá? E isso acontece por 2 anos. 2 anos depois, né? Mesmo assim, dessa forma, ele é aprisionado de novo, porque os judeus o acusam, ele volta para Roma, só que agora ele fica num calabouço, não fica mais numa casa, né? E ali ele escreve, por exemplo, 2 Timóteo. E ali em 2 Timóteo ele fala, para trazer a capa dele, ele está sozinho, ninguém está com ele, né? Só Lucas está com ele. Oi? E aí ele fala assim, me traz agora João Marcos. O João Marcos é necessário. Lembra que João Marcos é o motivo da discórdia com Barnabé na primeira viagem, na segunda viagem, né? Tanto é que Paulo separa do Barnabé por causa do João Marcos. Barnabé vai com João Marcos, né? E discipula João Marcos. E agora Paulo fala, traz João Marcos para mim, ele me é útil agora. Paulo já está, ele já aprendeu, né? Ele já está
calejado, já está uma pessoa que já cumpriu o ministério dele. É uma pessoa que, se continuasse ainda mais tempo vivo, seria aquele professor para ensinar ali o evangelho, expandir de uma forma tremenda. Mas a morte dele teve um propósito também, de fazer com que as pessoas se mexessem, ao invés de olhar para ele agora, passaram a multiplicá-lo, e é o que precisa, né? Então, como um cidadão romano, Paulo ele não vai ser crucificado. Paulo ele vai ser decapitado. E no ano 65 ou 67, ele é decapitado como romano, tá? E ele é morto, ok? Mas Paulo continua sendo a segunda pessoa mais influente da história da humanidade. O primeiro é Jesus Cristo, o homem mais influente de toda a humanidade. O segundo é Paulo, né? Que não era discípulo de Jesus, mas foi discipulado por ele quando teve um encontro com ele ali em Damasco, né? E ali ele acreditou piamente naquilo, e o Senhor foi com ele, e ele é a segunda pessoa mais influente da face da terra. E infelizmente o terceiro é Maomé, o terceiro mais influente, né? Mas esse foi o ministério então de Paulo. E Atos dos Apóstolos, ela concentra uma parte muito grande do seu texto falando de Paulo, exatamente para mostrar que os eleitos não são os judeus. Os eleitos são aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque se fosse depender do judeu, até hoje, nenhum gentil teria sido salvo, né? Mas Paulo, ele lança a mão da sua cidadania judaica, né? Nós vimos na semana passada, chega um momento que ele fala: de que me serve essa cidadania judaica? Né? Eu sou cidadão dos céus, eu sou aquilo que o Senhor precisa que eu seja. E agora então eu vou usar minha cidadania romana para que eu possa atingir aos povos de longe, né? E aí então ele abre mão de ser o grande Saulo para ser o pequeno Paulo. E o pequeno Paulo é a segunda pessoa mais influente de toda a história da humanidade, ok? E assim nós encerramos o nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Porém, esse livro não está encerrado, né? Nós estamos escrevendo ele. Então, hoje aqui nós estamos sentados escrevendo ele. No final de semana da Páscoa, nós escrevemos ele em toda a comemoração que a gente fez, evangelizando aqui no bairro. E na semana anterior, com as nossas crianças, nós escrevemos Atos dos Apóstolos. Só que no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, nós continuamos escrevendo Atos dos Apóstolos, porque o Espírito Santo continua se movendo sobre nós. E uma coisa é importante: nós não estamos nos movendo de evento em evento. O nosso movimento com o Espírito Santo ele é constante. Ele é aqui, daqui para a nossa casa também, da nossa casa dormindo também, com sonhos, acordando com atitude, indo para o trabalho, fazendo aquilo que nós temos que fazer. Estamos fazendo Atos dos Apóstolos. Estamos sendo testemunhas do Senhor na face desta terra, até que Ele volte e nos leve. Ok? Até lá, estamos escrevendo esse livro. Ok? Então, que Deus abençoe a cada um de nós.